A Associação Cearense de Magistrados promove a partir de amanhã o 4º encontro da magistratura cearense. O evento, que vai ser realizado na Escola Superior da Magistratura do Ceará, vai promover o debate sobre a relação entre a profissão e o bem-estar de juízes e desembargadores, além de discutir os impactos da sobrecarga de trabalho. E para falar sobre o encontro, estamos recebendo aqui no estúdio o presidente da ACM, juiz Ricardo Barreto. Bom dia, bem-vindo. Bom dia, Raíssa. Qual a programação desse evento? O evento começa amanhã às 19 horas com uma palestra do médico e psiquiatra, escritor Augusto Cury, e se segue na sexta-feira com a também palestra da também psiquiatra Ana Beatriz Barbosa, autora de Mentes Perigosas. Após, nós teremos uma palestra de Marilda Lippe, uma psicóloga de renome internacional. Na parte da tarde, nós teremos uma exposição do professor Mantovani Colares, seguida de uma palestra do vice-presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Cláudio Baldino Maciel, e, por último, uma palestra com o Caco Barcelos, falando do judiciário, relação judiciária e imprensa. Um jornalista, companheiro nosso. Doutor Ricardo, quais são os principais itens, ou elementos de estresse na profissão do magistrado? E como é que isso influencia no trabalho do dia a dia, de julgar os casos? Nós temos, sob nossos cuidados, uma carga enorme de processo. Para você ter uma ideia, números do CNJ de ontem, que foram divulgados no CNJ Justiça em Números, um evento realizado ontem no Conselho Nacional de Justiça, nós temos tramitando no Brasil 92 milhões de processos. Nós temos, para analisar esses processos, um número de 15 mil juízes. Só por esse dado, você imagina que a carga processual é um elemento de muito peso na questão da saúde do próprio magistrado. Nós temos uma estrutura muito inadequada ainda, estrutura física inadequada, nós temos um baixo número de servidores. Falando aqui do Ceará, nós temos hoje, o Ceará tem hoje, faltam 294 servidores, 237 servidores em seus quadros. Um quadro que não é o quadro ideal. É um quadro que é o que está posto, mas que necessitaria de um aumento do número de servidores. E ainda faltam juízes também, né? Isso, nós temos, hoje são 94 cargos de magistrados vagos. Então, temos colegas respondendo por 3, 4, 5 comarcas. Uma situação dessa, lógico, vai causar uma tremenda frustração no magistrado e não poder realizar da forma que ele deve ser realizado e da forma que ele deseja realizar a entrega da prestação jurisdicional. E a segurança é outra preocupação, né? Outra grande preocupação, porque nós exercemos a magistratura sujeitos aos mesmos as mesmas influências, as mesmas situações que o cidadão normal. Nós temos que enfrentar o processo e com todas as adversidades envolvidas nos processos, sobretudo os processos criminais, e estamos submergidos em uma sociedade violenta. Fortaleza, o Ceará, de um modo geral, nesses últimos anos, o índice de violência que nós encontramos em Fortaleza é um índice acima do normal. Em relação a isso, em que pé está aquela comissão criada que, inclusive, o senhor participou, fez uma pressão danada junto ao Tribunal de Justiça para aumentar a segurança dos fóruns no interior do Estado? Deu algum resultado? Passados 2 anos daquela discussão inicial, isso teve um primeiro passo com a entrada no CNJ pela Associação de Magistrados de um pedido de controle administrativo. E desse pedido de controle administrativo, nós conseguimos hoje a criação do Fundo de Segurança Estadual, que já está sendo utilizado pelo Tribunal para a compra de material destinado à segurança do juiz. E essa semana mesmo, na segunda-feira, nós tivemos uma reunião em Crateús com os juízes da região e o presidente do Tribunal de Justiça, em que foram anunciadas as aquisições de portais detectores de metais, que serão colocados nas entradas dos fóruns, e de detectores de metais móveis, além de outros equipamentos, como católica eletrônica. Polícia Judiciária ainda não saiu? Ainda não. Na realidade, o ideal é que nós tivéssemos um quadro de pessoal destinado à vigilância e à segurança de magistrados e fóruns. Ok, então, muito obrigado. Então, muito obrigado pela atenção. Lembrando que o evento começa amanhã e vai até sexta-feira, e é exclusivo para juízes e magistrados. Na realidade, o foco desse encontro é para magistrados, mas nós convidamos aqueles profissionais da área a se fazerem presente e acompanharem. Essa é uma discussão bastante interessante. Ok, então. Muito obrigada, um bom dia para o senhor. Bom dia.